As casas japonesas transmitem a impressão de estarem sempre limpas, organizadas e leves, mas isso não é resultado de sorte nem de uma fórmula mágica. O segredo está em pequenos hábitos cotidianos que os japoneses cultivam com disciplina e consciência, tornando o cuidado com o lar parte natural da rotina. Ao invés de deixarem a bagunça e a sujeira se acumularem até virar um problema, eles aplicam práticas simples que evitam desperdício de tempo e esforço, criando ambientes funcionais e acolhedores. O interessante é que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode adotar esses hábitos. Trata-se de um jeito diferente de enxergar os objetos e os espaços, baseado na ideia de prevenir ao invés de remediar. Assim, o lar deixa de ser um lugar que gera peso e se transforma em uma fonte constante de equilíbrio e bem-estar. Eu sou o facilitador e hoje vamos falar sobre hábitos que os japoneses têm para manter a casa sempre limpa e organizada. Vamos começar. Um dos costumes mais marcantes e talvez o mais simbólico de todos é o de tirar os sapatos antes de entrar em casa. Esse gesto tão comum no Japão vai muito além da higiene. Ele impede que sujeiras, resíduos químicos e milhares de bactérias vindas da rua se espalhem pelo chão, mas também representa uma separação entre o mundo externo e o ambiente íntimo do lar. Criar um pequeno espaço na entrada com uma sapateira, uma banqueta e chinelos limpos para os moradores e visitantes é um ritual de acolhimento. A casa passa a ser vista como um refúgio, um espaço sagrado de descanso e harmonia. Se você tem crianças que brincam no chão, esse hábito se torna ainda mais essencial. Aqui em casa nós temos esse hábito desde a pandemia. Outro princípio fundamental é o minimalismo funcional. Diferente da ideia de minimalismo estético, que muitas vezes é associado a ambientes frios e sem vida, o japonês se concentra no significado de cada objeto. Eles valorizam o espaço vazio como elemento de equilíbrio. Isso significa que não é preciso encher cada canto da casa para que ela pareça viva ou acolhedora. Pelo contrário, é justamente o espaço livre que transmite calma e dá respiro à mente. Quando você se pergunta se determinado objeto realmente cumpre uma função ou traz alegria, começa a perceber o quanto acumulamos coisas apenas por hábito ou medo de precisar delas no futuro. Esse famoso "um dia pode ser útil" é um dos maiores vilões da organização. Ao trocar quantidade por qualidade, você ganha menos bagunça, menos poeira e menos decisões cansativas no dia a dia. Sua casa está lotada de objetos inúteis só para preencher o vazio? Mas não basta apenas escolher bem o que fica em casa. O jeito de lidar com a manutenção diária também faz toda a diferença. Os japoneses praticam a chamada limpeza preventiva. Em vez de reservar horas inteiras para grandes faxinas semanais, eles preferem dedicar alguns minutos todos os dias para pequenas ações: limpar bancadas, passar um pano em áreas mais usadas, organizar objetos fora do lugar. Isso evita o acúmulo e impede que a sujeira se torne uma montanha impossível de enfrentar. Se você tiver um pano e um spray multiuso fácil em cada cômodo, já consegue transformar essa manutenção em algo leve e rápido. E aqui vai uma provocação. Você prefere gastar um dia inteiro de faxina pesada no fim de semana ou apenas 15 minutos por dia para nunca deixar a bagunça se instalar? Falando em otimizar o espaço, o hábito da organização vertical é outro destaque. Em um país com casas pequenas, aprender a usar cada centímetro de forma inteligente é essencial. Guardar objetos de maneira vertical garante que tudo esteja visível e acessível. Isso serve para roupas, utensílios, documentos e até alimentos. Ao evitar empilhar coisas horizontalmente, você deixa de perder itens no fundo do armário e reduz as chances de comprar algo repetido por não lembrar que já tinha. Além de prático,
o resultado é visualmente mais leve e funcional. Pastas verticais, caixas abertas e prateleiras bem distribuídas são ferramentas simples que podem transformar qualquer espaço. Vale a pena se perguntar: será que a bagunça dos seus armários não é fruto de um sistema mal planejado? Outro costume japonês poderoso é o chamado toque único. Quantas vezes você já pegou um objeto e, em vez de guardá-lo, deixou em cima da mesa ou no canto da cama? Esse hábito aparentemente inofensivo multiplica a bagunça em questão de horas. O princípio do toque único propõe que, sempre que você manusear algo, leve-o diretamente ao destino final. Parece simples, mas cria uma disciplina poderosa contra a procrastinação. Claro que, para isso funcionar, é preciso identificar os pontos críticos de acúmulo na casa, como a famosa cadeira de roupas ou a bancada cheia de papéis. Criar soluções práticas como cestos, ganchos e bandejas ajuda a tornar essa rotina automática. Aos poucos, você vai notar que deixar para depois não faz mais sentido e a organização acontece naturalmente. Existe também o princípio do espaço de respiro. Ele ensina que nunca devemos encher completamente armários e gavetas, mas sim deixar pelo menos 30% do espaço livre. Essa folga facilita o acesso, evita danos aos objetos e cria uma sensação visual de leveza. Curiosamente, ambientes com menos itens transmitem mais conforto e até a impressão de maior abundância. Pense nisso. Suas gavetas estão respirando ou estão sufocadas de tanta coisa? Essa reflexão simples pode ser o primeiro passo para começar uma transformação. Complementando essa lógica está o método dos 3 segundos. Trata-se de uma decisão rápida. Sempre que você estiver prestes a largar algo fora do lugar, pergunte-se se consegue guardá-lo em até 3 segundos. Se a resposta for sim, faça isso imediatamente. Parece insignificante, mas é justamente esse hábito que impede que a bagunça se acumule. Copos usados, livros fora da estante, roupas soltas, tudo isso, quando não resolvido de imediato, se transforma em uma pilha de desordem. Criar esse reflexo natural é como instalar um sistema de organização automática na sua mente. E a casa, pouco a pouco, começa a se manter em ordem sozinha. Outro costume japonês que facilita muito a vida é o das estações domésticas. A ideia é criar espaços específicos para cada atividade recorrente, como preparar café, estudar ou cuidar da pele. O segredo é organizar cada estação com todos os itens necessários do início ao fim daquela tarefa. Isso evita idas e vindas pela casa, impede que os objetos fiquem espalhados e gera uma praticidade imensa no dia a dia. Imagine ter uma estação de café, com xícaras, cápsulas e guardanapos prontos, ou uma estação de trabalho com canetas, carregadores e blocos de anotações sempre à mão. Esse tipo de organização transforma a rotina em algo mais fluido e prazeroso. Aliás, você já tem alguma estação funcional na sua casa? Conte nos comentários, porque essa troca de ideias pode inspirar outras pessoas também. Eu tenho um espaço com coisas de escritório para trabalhar. Além disso, existe um hábito que pode ser considerado um verdadeiro segredo para manter a casa sempre em ordem: a microlimpeza. A lógica é simples, mas incrivelmente eficaz. Em vez de reservar horas para faxinas longas, você divide as tarefas em blocos de 1 a 5 minutos distribuídos ao longo do dia. Enquanto espera a comida ficar pronta, pode limpar a bancada. Durante os comerciais da TV, pode organizar uma prateleira. Enquanto fala ao telefone, dá para passar um pano na mesa. Essa prática reduz a resistência mental que sentimos diante da ideia de arrumar a casa e impede que a sujeira se acumule. Com o tempo, você vai notar que a limpeza deixa de ser uma obrigação pesada e se transforma em um fluxo natural
sem grandes esforços. E, por fim, talvez, o costume mais simbólico de todos, o ritual da gratidão pelo espaço. No Japão, muitas pessoas cultivam o hábito de agradecer aos objetos e ambientes que as servem diariamente. Agradecer à cama pelo descanso, à chaleira pelo chá quente, ao armário por proteger as roupas. Esse gesto, seja apenas mental ou acompanhado de um cuidado mais especial, muda a forma como nos relacionamos com o lar. A limpeza deixa de ser uma obrigação e passa a ser um ato de carinho. Quando cuidamos da casa com gratidão, recebemos de volta um ambiente mais agradável, objetos mais bem conservados e uma sensação constante de bem-estar. Afinal, como seria sua rotina se você passasse a enxergar sua casa não como mais uma tarefa, mas como um lugar que merece seu reconhecimento? Esses 10 hábitos japoneses vão muito além de técnicas de organização. Eles refletem uma filosofia de vida em que cada gesto tem significado e cada espaço é tratado com respeito. Você não precisa adotar todos de uma vez para sentir os benefícios. Basta começar com 2 ou 3, aplicá-los de forma consistente e, em pouco tempo, sua percepção sobre o lar vai mudar completamente. O mais interessante é que, com o tempo, essas práticas se tornam automáticas, como parte natural do seu dia. E quando você olhar para trás, vai perceber que o maior ganho não foi apenas ter uma casa limpa, mas o tempo, a tranquilidade e a energia que sobraram para viver melhor. Agora, eu quero saber de você. Qual desses hábitos você pretende colocar em prática primeiro? Algum deles já faz parte da sua rotina sem que você tivesse percebido? Compartilhe suas experiências nos comentários, porque cada história pode inspirar alguém que ainda está começando essa jornada. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos valiosos iguais a esse. Um grande abraço e até a próxima!